a performance do secretário que vai se apropriar da política para propor. O Ministério da Saúde, esses números que nós temos são estimativas, mas pode ser mais, pode ser que não atinja a estimativa. Essas nossas estimativas, elas são muito cautelosas, mas nós estamos nos preparando, inclusive se for mais. Isso é um ponto que eu gostaria de perguntar para o senhor, ministro. Fazendo a conta, hoje a gente tem 42 mil unidades de saúde, né? Com isso, se a gente chega a 1.000, seria apenas 2% do total, né? Não é um número muito restrito, uma vez que a gente tinha ampliação de atendimento, lembrando que é uma iniciativa, mas ainda assim, considerando que isso foi lançado como uma bandeira do novo governo, não é um número muito restrito de ampliação? Mas veja bem, nós estamos falando primeiro de colocar o recurso, porque isso já, de alguma maneira, já existe. Nesse segundo semestre desse ano, nós vamos nos apropriar de qual vai ser a velocidade. O orçamento que esse governo está construindo é o orçamento que vai ser executado em 2020. Para lançar esse programa com um orçamento de 2018, onde não havia sequer a previsão de mais investimento na atenção primária, nós fizemos uma série de remodelações. Quando nós estivermos construindo o orçamento, nós vamos perceber qual é o tamanho do gap. Nós não temos muita pressa em definir qual é o volume, porque nós sabemos que isso vai ser de acordo com a percepção de como isso vai se dar nas cidades. Eu imagino, Natália, que isso vai ser gradativamente, ano após ano, isso vai ser uma construção que isso gradativamente vai aumentando. Eu antevejo que a gente deve gradativamente ir aumentando, mas que no primeiro momento, que é esse ano, a gente percebe que aquelas que já atendem a portaria, que já estão de acordo com os conformes, elas vão ser essas primeiras que vão entrar. E aí nós vamos ver como é que vai ser para construir o orçamento e ir gradativamente ampliando. Não temos medo da ampliação, não. Uma coisa também que eu queria perguntar para o senhor... Posso complementar as duas perguntas? A primeira, amanhã, a portaria foi assinada pelo ministro agora, ela é publicada no Diário Oficial da União amanhã. Amanhã a equipe do DAB está lá, vai embora agora, vai sair da sala, vai subir, vai colocar no pré-site tudo que já está pronto para os municípios começarem a credenciar as unidades a partir de amanhã. A unidade credenciada atendeu aos requisitos, começou a funcionar nesse horário, a gente recebeu a informação no nosso sistema, ela recebe o incentivo de implantação e começa a receber o custeio a partir daquela competência. Em relação a 2% das unidades, a gente tem unidades de saúde da família e tem equipes de saúde da família. As 2.289 unidades de saúde que têm 3 ou mais equipes representam quase 9.000 equipes de saúde da família. Então, a gente está falando de mais de 20% do universo de saúde da família, não de 2%. Estou corrigindo só o número. E esse é o que já está pronto para começar. Agora, quando a gente for vendo o ritmo da solicitação, na construção do nosso orçamento, a gente tem condições de construir o orçamento da atenção primária, que vai ser um orçamento mais forte para o ano que vem. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar, continuando. Fiz uma conta rápida aqui, eu vi que a maior parte das unidades beneficiadas, potencialmente beneficiadas, né, estariam no Sudeste, cerca de metade delas, né, 1.175. Vocês pretendem também rever esse cálculo para poder beneficiar outras regiões aí que podem talvez ter uma carência maior desse atendimento? Eu acho que o foco foi muito em função das cidades maiores, por conta que a cobertura de saúde da família na cidade maior é muito menor do que na cidade menor. Agora, para regiões como o Nordeste, a gente tem outras políticas que são complementares a essa, que vão na direção, e eu não posso antecipar, mas pode ter certeza que quando a gente mandar para o Congresso, agora no final do mês, essa questão de revitalização da colocação do profissional médico, a região Nordeste vai ser a região onde mais vai ser alocado por conta do nosso critério de alocação. A gente vai inverter praticamente, a gente vai quase que dobrar os médicos na região Nordeste em relação ao programa anterior, mas isso ainda está em gestação. E lá a gente vai ter um olhar muito qualificado também em cima dos indicadores. O Nordeste tem uma série de cidades pequenas, então é o desafio que foi colocado aqui pelo Conasems, que é a questão desses milhares de HPPs que a gente precisa requalificar, a questão da complementariedade através de policlínicas das ações de atenção primária,
mas nesse primeiro momento a gente quis reorganizar a partir desta pressão que a gente tem de ver que a cobertura de atenção primária nos centros maiores ela cai dramaticamente. Então, isso talvez no Sudeste a gente tenha mais aglomerados urbanos. Isso, então, seria com um novo programa, substituindo talvez o Mais Médicos, Não. vai ter foco no Nordeste? Como a gente colocou na abertura disso aqui, aquele nomezinho ali, Saúde em Família, aquilo dali vai denotar, aquilo vai ser a âncora de uma série de aprimoramentos que nós vamos ter. Esse é um primeiro, que é o Saúde na Hora. Nós teremos vários, mas todos com essa marca de Saúde em Família, dando naquela logo a característica de movimento da vacinação, o movimento aqui Isso aqui é basicamente uma reorganização administrativa, uma autonomia de prefeitos e secretários com uma série de gargalos que havia, uma melhora no custeio para que não se sobrecarregue ainda mais, mas uma série de situações que vão sempre ser ancoradas por essa saúde em família que vai, na sequência, vir com a revitalização dos programas, conjunto mínimo de dados, tem aí uma série de programas que estão vindo. O Quali Saúde, que está sendo feito pela CEGETS, que vai entrar nas 5 cidades prioritárias da choque de segurança, a gente vai entrar também como piloto, que é a questão de uma série de atividades de educação, mas sempre nessa marca de saúde em família. Vamos para o quebra-queixo, ministro? Vamos embora. Já que não tem mais nenhuma pergunta, como é que ficam Mais Médicos, então, nesse processo, ministro? A gente está em pleno... Enquanto a gente vai construir o texto, mandar para a Câmara, porque o Mais Médicos ele é construído em cima de uma lei. Então, a discussão é na Casa de Leis. O que a gente vai fazer é utilizar agora esse processo simplificado que está em andamento, enquanto for necessário, enquanto a outra modelagem não esteja já devidamente aprovada pelo Parlamento para que a gente possa construí-la. Mas é uma lei que ela tem um capítulo sobre médicos estrangeiros, ela tem um capítulo sobre graduação, ela tem um capítulo sobre pós-graduação, então a gente deve abordar os 3 capítulos numa outra formatação. E quando vocês entregam isso ao Congresso? Nós estamos trabalhando diuturnamente aqui, a meta que eu coloquei para eles é maio. Eu estou indo para Genebra amanhã para a Conferência Internacional dos Ministros de Saúde. Eu retorno na quinta-feira, eles têm até a outra semana já para me dar o texto da mão deles fechado. Eu vou submeter esse texto a um crivo, com outros olhares, com outros atores. A gente pode ser que a gente perceba alguma coisa que precisa ser alterada antes. Vamos começar as discussões prévias com os parlamentares e a gente espera, nós não temos tanta pressa, não temos tanto compromisso com a data, mas pelo menos que a gente chegue num formato de texto que seja de consenso para que não tenha alterações muito dramáticas naquilo que o Ministério pode e acredita que seja pertinente fazer. Então, ministro, a gente pode dizer que é o pontapé aí para substituir o programa Mais Médicos? Não, esse programa hoje é um programa que inicia a reorganização da atenção primária. Ele tem um olhar que facilita para que o gestor municipal possa reorganizar o horário de funcionamento das suas unidades, o número de equipes nas suas unidades, os critérios mínimos de atendimento para qualificar esse atendimento, priorizando a gestante, priorizando a vacinação, dando para essas unidades uma utilização. São prédios públicos que ficavam abertos somente das 7 às 11, das 13 às 17, para que ele possa se organizar num formato de 40 horas semanais, como é hoje, acrescentamos os 60 horas semanais e acrescentamos os 75 horas semanais. Isso descomprime a porta de urgência das UPAs, dos prontos-socorros e é um dos fatores de reorganização. Na sequência, nós vamos precisar, sim, uma discussão com o Congresso, serão as alterações da lei, porque ele é previsto em lei, esse programa Mais Médicos, para que ele possa se adequar às novas necessidades do país.
Ministro, sobre aquele valor de 150 milhões de reais só em 2019, é só nesse programa ou tem outro programa que vai ser investido esse valor? Não, é só esse programa, é uma demonstração. Esse orçamento que nós estamos trabalhando em 2019, ele foi feito em 2018 sem essa previsão, ele é fruto de rearranjo orçamentário, mas a ampliação de investimentos na atenção básica seguramente vai ultrapassar 2 a 3 bilhões, onde a gente foca basicamente a reorganização do sistema através da atenção primária, não deixando ao lado, trabalhando ao lado, com as discussões técnicas sobre regionalização para poder organizar a média e alta complexidade do sistema brasileiro. No que esses recursos podem ser gastos pelas unidades? Equipe pessoal? Material? De acordo com os planos de trabalho livre para que as unidades, para que as prefeituras possam se organizar. As prefeituras estão com esses valores do saúde da família congelados há muito tempo. A gente sabe do tamanho dos impactos que são, os prefeitos estão com dificuldades. Isso é uma maneira da gente atender um reforço na atenção básica, inclusive colocando incentivos para que as unidades possam se organizar para isso, incentivos mínimos de 22 até 60 mil em parcela única e depois o aumento do custeio mensal. A gente sabe que há uma necessidade, a gente percebe, a população mora nas cidades, mora nos municípios, ali é o espaço real onde as pessoas exercem a sua cidadania, os estados, a União, são meras convenções nossas para organizar esses espaços. Então ela é uma política voltada eminentemente para o espaço do município, para a tomada de decisão local. Ministro, então a gente pode dizer que a pessoa que procurar uma unidade dessa, ela vai conseguir o atendimento, porque hoje não é isso que acontece. Muita gente acaba voltando para casa sem atendimento, é encaminhado para o hospital, também não consegue. Então a pessoa que procurar uma unidade dessa, ela vai conseguir o atendimento. O nosso sistema de saúde é um sistema em construção, o SUS tem 30 anos. Ele, nesses 30 anos, ele deu vários passos que foram extremamente importantes. Esse é mais um passo nessa caminhada. Nós ainda temos muito que construir. Nós precisamos atentar para as condições de saúde, para as condições de saneamento básico. Nós precisamos atentar para as doenças infecciosas que insistem em conviver de doenças que seriam preveníveis por vacina. Uma série de ações de qualidade de vida que vão ser feitas para que a gente possa ter uma sociedade saudável que precise menos do atendimento do sistema de saúde. Nós ainda utilizamos o sistema de saúde em função de muitas falhas na prevenção de agravos em saúde. Dizer que um programa vai resolver todo o problema de saúde não é correto, mas ele vai em direção da construção do sistema que nós estamos buscando, onde você tem, ao mesmo tempo convivendo, a questão de 20, 30 dias atrás nós falávamos da incorporação de medicamentos de altíssimo custo para dentro do nosso sistema de saúde, que foi o Spinraza, que foi dialogado com o Senado da República. Hoje estamos falando de atenção primária. Ele é um sistema dinâmico, de muitas capilaridades, que trabalha muito e que tem suas falhas, mas que gradativamente, gerações após gerações, a gente vai construir. Ministro, o Ministério estima que mais de 2.000 unidades aí já estejam aptas para participar do programa, mas tem uma expectativa aí de muito mais unidades participem, né? Qual que é a estimativa do Ministério do impacto desse programa aí no atendimento à população? A gente está falando de mais ou menos 9 a 10% nesse ano. Agora, de acordo com como ela for andar, esse ano nós vamos fazer o nosso orçamento que vai ser executado em 2020. Nós estamos preparados para atender de acordo com as normas do programa para que a gente possa dar a tranquilidade necessária. Nós não vamos lançar programas. Isso não é obra, nós estamos cansados de obra parada, nós precisamos zerar a quantidade de obras paradas no país. Isso passou o Tribunal de Contas da União ter autorizado que essas UPAs paralisadas, aliás, muito bem demonstradas numa matéria do Sistema Globo, onde o TCU autorizou que essas obras paralisadas pudessem mudar o objeto, porque eram UPAs, eram quase 600 no país, paralisadas por falta, lançaram, mas sem nenhum entendimento da rede de saúde. Então isso resgata essa política, isso dá para que as cidades organizem as suas redes e, a partir do momento da modelagem, da aceitação, a gente vai construindo o orçamento necessário. A gente não tem receio sobre a questão orçamentária em relação a esse programa.
funcionamento no horário de almoço, ou isso vai depender de como organizar o horário com os fins de semana? O horário de almoço parece que na modelagem 60 ou 75 horas, ele é implícito, ele está aberto sempre no horário do almoço. É que você tem cidades que pode falar assim, olha, eu com 12 horas, essa unidade aqui eu já atendo. Eu não preciso fazer todas com 75 horas, eu posso fazer uma, posso fazer duas, eu posso reorganizar o meu sistema. Antes você só podia colocar 3 equipes por unidade, nós estamos permitindo até 6, quer dizer, vão ser unidades com mais musculatura. Nós acenamos para o custeio do gerente da unidade, porque quem reconhece a população, quem faz o cálculo territorial é essa gerência. Pela primeira vez nós estamos colocando o laboratório de exame de sangue na atenção básica. Então, isso é um primeiro kit. Se nós percebermos que esse modelo é um modelo que vai se organizando, ela vai aumentando gradativamente a sua resolutividade e a população vai se apropriando daquele espaço. Num primeiro momento, a gente imagina, por exemplo, vem inverno agora. A gente sabe que durante o inverno brasileiro, um número enorme de pessoas vão buscar nebulização em UPAs e pronto-socorros. Centro-Oeste com aquele clima extremamente seco, sul do Brasil com clima frio. Todas as unidades básicas de saúde têm condição de fazer, têm o seu sistema de gases para fazer nebulização. Só que sempre essas nebulizações são num horário em que ela já está fechada. Então, a gente imagina que gradativamente a população vai se apropriar. Essas unidades elas estão normalmente nos bairros da periferia das cidades, onde você tem bairros dormitórios que as pessoas saem para trabalhar às 5h30, 6 horas da manhã e voltam para casa às 6 horas da tarde. Então, nessas 12 horas que ele ficou fora, entre ir trabalhar e voltar para casa, ele não teve a oportunidade daquela unidade nem antes de sair de casa e nem quando ele retorna para casa. E aí ele encontra a criança com a febre, ele encontra, às vezes, uma pequena lesão. A maioria das urgências das UPAs são de baixa complexidade e que podem muito bem ser organizadas naquele sistema. Então isso a gente vai... É uma receita pronta? É um bolo pronto? Não, mas é uma construção por um caminho muito bem acordado, muito bem discutido com todo o sistema de saúde. Ministro, o senhor estava no Congresso, você foi contra as mudanças na política de atenção básica efetuadas aí há 2 anos, no ano passado, não lembro. E vocês pretendem rever isso? Porque houve uma redução de equipes, né, de pessoas que fazem parte das equipes, como é que vai ser feito? A gente está em discussão aqui dentro, inclusive formando agora um grupo de trabalho com o CONASEMES, que é basicamente o Conselho Nacional de Secretários Municipais, porque como eles pactuaram, aquela política foi pactuada dentro das tripartites, a gente precisa também entender qual é a visão deles para que a gente possa perceber. Mas, à época, nos pareceu muito temerário a maneira de se fazer alterações sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de leitura da atenção básica. E o que a gente viu nesses anos foi uma queda da maioria dos indicadores de atenção básica. Quando a gente fala nós vamos em direção à atenção básica, é porque nós percebemos que mortalidade infantil aumentou, nós percebemos que índice de vacinação caiu, nós percebemos piora no pré-natal, então nós precisamos resgatar. Com aquela modelagem, nós estamos colocando agora para eles, esse é o caminho que vocês querem rediscutir, querem reabrir essa discussão, já que o sistema nosso ele é tripartite, a União, os secretários municipais e os secretários estaduais. Mas não está descartado rever, não. É possível. Não, aí eu não posso. Isso daqui, basicamente, hoje a gente já está dando, a gente já está sinalizando que a gente tem uma leitura de muita ênfase em atenção primária. A gente está dizendo que a gente quer colocar a atenção primária no centro da tomada de decisões do sistema. O próximo passo, a próxima grande discussão, quando reorganizaremos a proposta de atenção primária, a gente vai ter que falar de distrito sanitário, de regionalização, porque daí nós vamos estar falando da complementariedade, como tomógrafo. Nós vamos ter um tomógrafo para cada X mil habitantes. Onde vai ficar? Espaços de 200, 300 mil, 400 mil pessoas, aonde que essas pessoas vão tratar o câncer, aonde que essas pessoas vão fazer colonoscopia, endoscopia. Nós vamos enxergar os vazios de assistência das especialidades desse país e nós vamos enxergar os locais onde estão sobrelançados. Você tem concentração, às vezes, numa cidade de 500 mil habitantes, tem 5 ressonâncias magnéticas. Quer dizer, o país tem essa característica de não ter se organizado na proporcionalidade do serviço.
que é quando a gente vai discutir os hospitais regionais, quando a gente vai discutir o que fazer com esses hospitais de pequeno porte, como que eles vão ter que se requalificar, como é que vão ser as questões ligadas à telemedicina, como é que ela vai se relacionar com essa básica. Isso a gente espera no segundo semestre ser o ponto alto do debate. Sobre esse programa, a respeito, o senhor vai avaliar por regionalidade? Por exemplo, nós somos do Amazonas. Lá existem doenças que não existem em outras regiões do país. O senhor já esteve lá há pouco tempo. E nós também sofremos uma crise no estado da saúde, que paralisou a respeito do plano de cargos e salários, que é outro dilema que se corre, vai governo, vem governo, e não se decide a respeito, tornando o estado escravo de certas instituições como cooperativas. Os médicos reivindicam isso há muitos anos. O que o senhor tem a falar para a gente, que está tão distante, ao mesmo tempo se sente tão esquecido muitas vezes? Não, primeiro que não há nenhum esquecimento. A região norte é uma região extremamente importante e extremamente complexa e desafiadora. Ali as soluções passam por unidades básicas de saúde fluviais, que a gente deve trazer uma releitura, estamos trabalhando com a Marinha para ver a melhor modelagem, o tamanho, já que os rios na região norte são as estradas, a gente vai ter que se utilizar disso. A gente ainda se utiliza muito pouco da nossa possibilidade, são populações normalmente agrupadas em torno de rios navegáveis. Nós devemos trabalhar nesse programa de médicos pelo Brasil, a gente deve trabalhar olhando muito as unidades federativas de difícil provimento, diferente do governo anterior. O governo anterior colocou médico em Brasília, colocou médico em Florianópolis. Não, nós vamos lá para o Brasil profundo, nós vamos para os distritos sanitários indígenas, nós vamos para as populações mais complexas do Acre, da Roraima, do Amapá, do Amazonas, do Pará. Nós vamos alocar mais médicos naquela região do Nordeste, do semiárido, do Jequitinhonha. Nessas cidades elas serão carreira, como a gente entende, para os locais de difícil provimento. Agora, as discussões inerentes às especialidades, elas continuarão acontecendo nos estados. Obrigado, João. Tá bom?